Boa noite, Pensar Direitos Humanos. Boa noite, Capacita DH, esse projeto lindo que eu amo tanto. Boa noite, professora Janaína Mori. Bem-vinda à nossa live hoje para falar um pouco de análise do discurso. Bem-vinda. Eu vou passar a palavra para a senhora, sem mais delongas, para a senhora mesma se apresentar. Muito obrigada. Boa noite, obrigada pelo convite. Boa noite a todos e todas, né? Eu sou a professora Janaína, eu trabalho já com análise de discurso tem algum tempo, né? Também sou professora já há longos anos, em várias áreas. Minha formação inicial é em letras, mas depois eu parti para a administração, onde fiz meu mestrado e doutorado em administração. E sempre trabalhando com análise de discurso crítica, que já é uma paixão que eu tinha desde a graduação de letras. E depois, quando eu fui para o mestrado e para o doutorado na área de administração, eu trouxe a análise de discurso comigo, né? Com análise de discurso crítica, especialmente, que é o tema da nossa live aqui de hoje, né? Eu trabalho com ela desde 2021. Comecei com o professor Lucineudo lá na UFC, num grupo de estudos de pesquisa na área de análise de discurso lá. E desde então venho me dedicando à análise crítica do discurso e depois também fundei um grupo de análise de discurso crítica voltado para organizações aqui no Paraná, mas que também tem pesquisadores de várias regiões do Brasil. Bem, nós vamos falar então sobre a análise de discurso crítica ou análise crítica do discurso. É só uma questão de tradução, né? Tem algumas pessoas que chamam de ACD, outras de ADC. Na administração, nós usamos o ACD, né, Análise Crítica do Discurso. E trouxe para vocês aqui algumas possíveis aplicações da análise crítica do discurso, ou da análise de discurso crítica, nos direitos humanos, né? Por quê? Porque assim como nas outras áreas que usam análise de discurso, vocês também trabalham muito com linguagem, com poder e com resistência. Então, usar a análise crítica do discurso, né, implica em adotar uma postura crítica diante da linguagem e do mundo. Esse crítico é disso, né? Que a análise de discurso crítica, ela é apenas uma das abordagens das análises de discurso. Existem várias, né? Eu sei que vocês viram também na live anterior análise de discurso francesa, por exemplo, né? Tem várias vertentes, mas nós falaremos da análise de discurso crítica de Fairclough, né? Que é um britânico, então, que vai, junto com outros autores, como Ruth Wodak, Van Dijk, trazer, então, essa nova abordagem, né? Que é uma abordagem teórico e metodológica, né? O que significa trabalhar com uma abordagem teórica e metodológica, né? Significa que essa abordagem, ela parte de fundamentos epistemológicos explícitos, né? Como eu já comentei, baseada nesses autores, né? Fairclough, Wodak, Van Dijk, né? E com uma forte influência, no caso da análise de discurso crítica, no marxismo e na linguística sistêmico-funcional, né? Do jeito que eu estou falando aqui, parece que é super difícil e tal. Não, né? Não é. Pelo contrário, hoje, inclusive, eu venho trazer uma abordagem bem simples para a gente desmistificar o fato de que quem não é da área de letras aí não vai conseguir usar análise de discurso crítica, tá? Então, vamos pensar de uma forma mais tranquila, sem pesar demais nessas questões voltadas para os conceitos e tal. Vamos partir direto mais para a aplicação. Claro, passei um painel aí do que ela é, um panorama do que ela é, mas vamos tentar fazer isso de uma forma mais simples, né? Então, os objetivos da nossa live de hoje é apresentar os fundamentos teóricos metodológicos da análise crítica do discurso, a ACD, discutir como os discursos produzem e reproduzem desigualdades e silenciamentos, né, que tem tudo a ver com os direitos humanos, né, refletir sobre ideologia, hegemonia, resistência nos textos jurídicos, midiáticos e institucionais, oferecer subsídios para a aplicação da ACD em pesquisas acadêmicas, e inspirar o uso da linguagem como uma ferramenta crítica em defesa dos direitos humanos. Então, esses são os objetivos da nossa live de hoje. E antes, né, de a gente dar um passo à frente, vamos pensar primeiro, então, o que é discurso, né? O discurso, mais do que uma simples linguagem ou fala, ele é uma ferramenta, né? Ele é uma forma de prática social,
Ou seja, é uma maneira pela qual as pessoas constroem, mantêm e transformam o mundo por meio da linguagem. Então, o Fairclough mesmo diz ali, em Fairclough 2001, né, bem na página 91, ele traz um conceito, né, que é o discurso é uma forma de prática social que contribui para a construção do mundo social, das relações sociais, das identidades e dos sistemas de conhecimento. Bem, então, o que é essa análise crítica do discurso, né? Ela, como disse já, uma teoria barra método, não é só teoria, não é só método. Ela tem um método bem delineado? Tem, né? Principalmente nessa abordagem que a gente vai ver hoje, que é a abordagem tridimensional, tá? Não existe só uma abordagem nem na análise crítica do discurso. A gente vai ver um recorte, especificamente a tridimensional, porque para quem não é da área de letras, talvez essa seja a abordagem mais fácil de ser trabalhada, porque ela é mais bem sistematizada, vamos dizer assim. Então, a CD, ela vai compreender a linguagem como uma prática social, né? Então, essa prática que está inserida em contextos históricos, políticos e ideológicos. Ela vai analisar o discurso, como o discurso produz e reproduz as desigualdades. Então, não simplesmente vou apontar, como numa análise de conteúdo, por exemplo, para elementos que me trazem o que é a desigualdade. Mas só um segundo que parece que não está aparecendo os slides. Isso, me avisaram aqui que seus slides não estão aparecendo. Pediu para você abrir e fechar novamente o arquivo para aparecer na tela. Eu vou abrir aqui só um minutinho. Vou dar... Voltou? Voltaram os slides? Bom, para mim está aparecendo. Tá, deixa eu ver aqui o pessoal. Voltou sim. Desculpem a falha técnica. Bem, então eu estava dizendo, né, que a análise crítica do discurso, então, ela vai analisar como o discurso produz e reproduz as desigualdades, né? Não vai só fazer como uma análise de conteúdo, por exemplo, que vai identificar elementos de desigualdade no texto, por exemplo, pegar palavras que indicam desigualdade. Não. Ela vai, então, trabalhar para entender como que o discurso produz, né, essa desigualdade através ali de algum excerto que a gente estiver analisando, de uma palestra, de uma entrevista, de um documento, né? Então, dessa forma, né? Então, vai mobilizar para explicar como isso vai sendo constituído através do texto, né? Ou dos textos, né? E também, né, como se pode resistir através delas, né? Busca expor, então, os laços entre a linguagem, o poder e a ideologia. A ideologia, o poder, né, e também a hegemonia são conceitos fundamentais, a gente chama de conceitos guarda-chuvas aqui dentro da análise de discurso crítico, a gente vai falar desses três conceitos. E principalmente a hora que a gente colocar aqui na análise, né, que eu trouxe um exemplo para a gente aplicar, vai ficar mais claro. A análise de discurso crítico vai partir, então, da ideia de que nenhum texto é neutro, né? Não existe neutralidade, assim como para o pesquisador, tá? Então, eu sei que assistiram a live anterior com a análise de discurso francesa e viram que na análise de discurso francesa se tem uma neutralidade, se tenta uma neutralidade. Não é o caso da análise de discurso, ela já nasce com essa ideia de não neutralidade, né? É uma das premissas da análise de discurso. Então, o pesquisador também não deve ser neutro, é uma teoria barra método que trabalha com
mexe com os nossos conceitos políticos e ideológicos, então ela não é neutra, o pesquisador também não precisa ser neutro, né? Tem um pouco de ativismo aí, vamos dizer assim, né? Integra a análise linguística como uma análise das práticas sociais e institucionais. Eu trouxe algumas frases, algumas citações do Fairclough, eu vou deixar aí nos slides, não vou ler as citações, é para vocês irem acompanhando e conhecendo um pouco mais. Então, dentro de linguagem, poder e ideologia. Bom, já falamos, a linguagem não é neutra, ela expressa e molda as relações de poder, né? Então, os discursos, eles são atravessados pelo poder. Os discursos, né, eles não trazem apenas uma informação, mas eles têm efeitos concretos, né? Eles produzem sentidos, né? Esses sentidos, eles acontecem por meio dos signos, né, da linguagem verbal, visual, simbólica. Esse processo a gente chama de processo de semiose, né? Então, como a análise do discurso ela é transdisciplinar, né? Então a gente vai trazer aí muitos aspectos da semiótica para fazer a análise da linguagem não verbal, né? Da linguagem simbólica. Então esses sentidos vão se construindo, né? E o mundo social vai se construindo em articulação, né? Com a linguagem. Os discursos, então, contribuem para legitimar as desigualdades sociais, políticas e jurídicas, né? Então, a gente tem, por exemplo, né, várias situações em que, vou pegar um exemplo de pessoas de rua, né? Quando a gente vê pessoas de rua, então aquilo já está naturalizado, né? Então, quando eu dou a voz para uma pessoa, né, em situação de rua, para que ela possa falar, né, através da análise do discurso a gente faz bastante isso. Então, a voz dela, né, o discurso dessa pessoa vai contribuir para que a gente deslegitime não só as desigualdades, mas também que desnaturalize alguns pensamentos que as pessoas têm em relação às pessoas em situações de rua, por exemplo. Então, dentro da análise do discurso, a ideologia também ela vai atuar, né, como uma forma de naturalizar essa estrutura de dominação. Então, dentro das empresas, por exemplo, quem manda, quem obedece, dentro das instituições educativas, educacionais, quem está no poder, quem está no poder e quem está subalterno. Então, a gente vai, através da ideologia, naturalizar essas estruturas de dominação. E a análise do discurso, ela visa desvelar como essa estrutura de dominação está construída, né, e nos mostrar isso de uma forma mais explícita, para a gente ver que existem outras formas de dizer e não só a forma hegemônica, né? Então, a ADC busca tornar visível os sentidos naturalizados e silenciados, né, nos textos. Quando a gente fala texto também, a gente está falando de textos no modo geral, né? Nos textos visuais, né, no cinema, no teatro, não só no texto como a gente está acostumado ali, escrito texto material, né? Então, o texto é nesse sentido mais semiótico, né, mais global. Então, dentro da análise do discurso, a gente tem a premissa de que todo discurso ele é atravessado. E ele é atravessado por conflitos de interesse, por disputas simbólicas, né? A gente também vai ver isso já no nosso exemplo, que está ali um pouco mais para frente. Então, todo discurso vai ser atravessado por conflitos, por disputas simbólicas, né? Quando uma empresa fala, por exemplo, na mídia, né? Ela fala tentando amenizar alguns conflitos, por exemplo, que exista entre ela e o consumidor, entre ela e a sociedade, né? Então, a gente vai dar uma olhada nisso depois. Bem, então, o discurso não é apenas o reflexo da realidade social, mas ele é uma parte constitutiva, né, dessa sociedade, e isso se dá, então, por meio da semiose. Bem, eu falei no comecinho que a gente ia ver um recorte, que é o modelo tridimensional, né? O que é esse modelo tridimensional? Para o Fairclough, né, analisar o discurso, ele tem uma receita, vamos dizer assim, né? Que seria analisar não só o texto em si, mas analisar o texto, que seria, então, a análise linguística, verbal, que acho que é a parte que todo mundo tem mais medo de fazer quando está fazendo uma análise discursiva, que é observar a questão da gramática, né, a regência, os verbos transitivos, né, transitividade e tudo mais. Então, essa parte textual, que é a análise linguística, análise do vocabulário, né,
Por que eu escolhi uma palavra em vez de outra para dizer tal coisa, né? Por que eu estruturei na voz passiva? Por que eu estruturei na voz ativa? Por que eu usei aqui um pronome reflexivo? Né? Então, assim, essa parte do texto, que eu acho que todo mundo, quando ouve, né, análise de discurso, já pensa que tem essa parte, claro, mas não é só isso. Para o Fairclough, né, além dessa análise textual, né, que vai observar como esses sentidos são organizados no texto, de forma material, né, ele também vai dizer o seguinte, que para fazer uma análise discursiva, eu preciso analisar a prática discursiva. O que seria essa prática discursiva? Seria, então, a forma de produção desse texto. Quem produziu esse texto? Com qual intenção? Para quem que ele foi produzido, né, que é a produção, distribuição e o consumo. Para quem que ele foi produzido, né? Quem fala, para quem fala, em que contexto fala. Né? Então, eu preciso analisar também isso. E essa parte é mais interessante, até, vamos dizer assim, né? Do que simplesmente ficar ali preso na análise, né, meramente linguística da coisa, né? Mas observar qual é a intenção que tem, né, que se tem por trás de um discurso, de uma fala, de uma entrevista, né, de um pronunciamento de uma empresa, por exemplo, de um pronunciamento de um órgão, né, competente, de um órgão jurídico, no caso. Então, qual que é a intenção que se tem por trás daquilo, né? De onde que sai aquele discurso, para quem que ele é destinado. E, por último, a prática social, né? A prática social é a estrutura mesmo social, né? É o contexto. Então, qual é a condição social, qual é a política do momento, qual é a ideologia vigente, né? Ou hegemônica. Então, a prática social é esse contexto social, né, essa conjuntura. Então, a gente faz uma análise também da conjuntura. E essa análise, ela é integrada, né? Não necessariamente quando eu estiver fazendo a minha análise lá, aqui eu estou fazendo análise do texto, e coloca lá. Aqui eu estou fazendo análise da prática discursiva, e coloca lá. Aqui agora eu vou fazer análise do contexto. Não, essa análise, ela é integrada. Ela acontece ao mesmo tempo. Claro, a análise crítica do discurso, ela não tem um método muito... a palavra que eu vou usar aqui não é muito rígido, você tem uma liberdade para trabalhar, né? Então, você pode criar o seu próprio dispositivo de análise, né? Isso é muito interessante. Inclusive, quando nós estamos falando de uma abordagem transdisciplinar, né? Que pode trazer questões da psicologia, da sociologia, da história, né? Então, isso é muito interessante aqui na questão da prática social, né? Nós trazermos, então, outras disciplinas para dialogar aqui, né, na hora de fazer a nossa análise. Então, o Fairclough vai propor esse modelo que integra essas três dimensões do texto, da prática social e da prática discursiva, né? Que é bem, bem interessante. Bem, então, as etapas e as categorias de análise do discurso, nós vamos falar ali, né? Então, na parte textual, léxico, metáforas, pronomes, modalização e várias categorias da gramática, estrutura argumentativa, né? Escolha vocabular, prática discursiva, quem produz, onde circula, quem consome, para quem vai, de quem veio. Relações interdiscursivas, que são muito interessantes também, né? O que é a relação interdiscursiva? Para os linguistas, de modo geral, lá desde Bakhtin, cada texto, ele não nasce por si só, ele não existe sozinho, ele é atravessado por outros textos. Isso se chama interdiscursividade, né? Então, por exemplo, pega um pronunciamento político, né? Um discurso político, ele é atravessado por discursos religiosos, discursos econômicos, né? Discursos de questões familiares. Então, eu tenho um discurso, que é o discurso político, atravessado por várias relações interdiscursivas com outros tipos de discursos que compõem aquele discurso que está sendo enunciado. E também pode ser também uma relação intergêneros, né? Então, eu posso usar estruturas de gêneros diferentes, de um poema, por exemplo, para fazer uma crítica, né? Então, eu posso utilizar estruturas de gêneros de uma música para fazer uma crítica social. Então, essa questão da interdiscursividade entre gêneros também acontece. E a gente pode analisar isso nos textos, né? Como que estou analisando ali um corpus
e vejo que fizeram muito esse jogo de usar, sei lá, uma campanha política, por exemplo, usaram música, o jingle, né, para atrair e tudo mais. Então, eu estou fazendo uma análise ali do gênero que foi usado para expor determinado assunto. E a prática social, a gente vai trabalhar com essas questões, né, das condições históricas, ideológicas, institucionais, as regras, né? O que são as regras? Então, o que eu posso dizer em determinado contexto? O que eu posso dizer em determinado lugar, né? Se eu estou numa empresa, o que eu posso dizer ali dentro? Quais são as regras que estão ocultas ali? Quais são os silenciamentos que estão ocultos ali? Né? Se eu estou no judiciário, quais são as regras do judiciário, que são muitas? Quais silenciamentos são muitos? Né? Então, eu vou tentar entender quais são essas regras, esses silenciamentos, para entender os efeitos de poder que estão regendo ali aquela instituição, por exemplo. Bem, então, nós vamos ali para a ACD como uma ferramenta de desnaturalização. Então, quando eu começo a entender, né, os mecanismos por trás dos silenciamentos, né, os sentidos ocultos, as estratégias, por exemplo, de exclusão que eu tenho, né, estou falando, por exemplo, de questões sei lá, vou pegar aqui questões ambientais, né? Ou que sentidos estão ocultos ali, né? Na estratégia de exclusão, estou fazendo uma análise, por exemplo, de políticas voltadas a pessoas pretas. Quais são as estratégias de exclusão que eu tenho veladas a partir de um discurso de inclusão? Então, mesmo no discurso de inclusão de determinados órgãos, eu posso encontrar, né, sentidos ocultos e estratégias ali de exclusão que não estão explícitas, né? Então, eu vou atrás aí dessas nuances para poder observar como isso vai acontecer. Bem, então, a ACD ela vai tentar tornar visível isso, né? Quais são as ideologias implícitas, quais são os silenciamentos implícitos, né? Quais são as exclusões discursivas, vai interrogar alguns sentidos cristalizados, né? O que são esses sentidos cristalizados? Tudo que foi normalizado, né, na sociedade, as grandes verdades, né, naturalizadas, ela vai problematizar as representações dominantes, né, vai produzir resistência simbólica, dando voz aos sujeitos marginalizados, né, e, inclusive, isso é uma coisa muito interessante da análise de discurso crítica, né, que é dar voz a quem não tem a condição de voz, né, a quem não tem o espaço. Depois eu vou dar um exemplo de uma pesquisa que a gente aplicou, análise de discurso crítica, e como que os sujeitos silenciados tiveram voz, a gente chama de contradiscurso, né? Então, o discurso, geralmente, é esse discurso naturalizado, esse discurso hegemônico, essa verdade que se quer passar como verdade, e então a gente tem também o contradiscurso, que é a voz, né, que está sendo silenciada. Então, a cada discurso hegemônico que se tem, muitas vozes são silenciadas para que aquela naturalização aconteça, para que aquela verdade seja estabilizada, né? Então, claro, a ACD também tem esse pacto aí, né, para contribuir para uma justiça discursiva, denunciando as desigualdades, as injustiças simbólicas, né, reposicionando os sujeitos no campo do dizer, porque geralmente os sujeitos eles acabam sendo objetos, né, de um discurso hegemônico e não agentes de um discurso hegemônico. A gente também vai ver isso aqui no exemplo que eu trouxe logo a seguir. Estou só explicando alguns conceitos para depois a gente ver como é que funciona na prática. Bem, na pesquisa acadêmica, como que a gente vai, então, iniciar? Estou fazendo lá uma pesquisa acadêmica, claro, sempre observando uma pesquisa, sempre para aplicar a análise de discurso, sempre observando uma pesquisa que vai trabalhar com questões discursivas e problemas sociais. Então, eu tenho que identificar um problema social e esse problema ele tem que ser um problema discursivo, né? Então, eu vou escolher, depois que eu tenho um tema lá, esse tema, ele trabalha, ele é um problema social? É um problema social que envolve discurso? Ok, então eu posso usar análise crítica do discurso. E vou, então, escolher, claro, de acordo com a minha pergunta de pesquisa, né, tudo mais, o corpus ou corpora, né?
O corpus é quando tem um corpus único, mais linear, né, homogêneo. Então, sei lá, vou fazer entrevistas, ou vou fazer uma análise documental, vou separar documentos. Mas quando eu tenho uma mistura de corpos, vamos supor, vou fazer entrevistas e também vou analisar documentos e também vou analisar memes e também vou analisar o comentário das pessoas que postaram lá no Instagram dos memes, por exemplo. Então, aí eu tenho um conjunto. Então, eu tenho uma corpora, né? Tenho um corpora. Então, conforme eu vou trazendo mais elementos, eu vou tendo que modificar o meu dispositivo de análise, né? Vou incrementando ele. Mas, geralmente, nas pesquisas, geralmente tem um ou dois, né, conjunto de texto que as pessoas escolhem para fazer, até porque a análise de discurso, ela dá muito pano para mangas, tem muito trabalho, assim, vocês vão ver que eu trouxe uma única frase ali e a gente vai ter muita coisa para falar a partir dela. Então, os corpos muito extensos, principalmente se for no mestrado, né, que a gente tem pouco tempo de pesquisa, eles trazem um desafio maior, né? Bem, escolher o corpus ali. Textos institucionais, leis, mídia, entrevistas, redes sociais, né? Vai definir ali o seu recorte discursivo que vai ser relevante para aquele problema, né? Principalmente para o seu problema de pesquisa. Depois, definição das categorias de análise. Essas definições, nós iniciamos elas com algumas categorias que já são muito evidentes, por exemplo, ideologia. Eu vou trabalhar com uma questão de relação de poder entre... vou pegar o exemplo que a gente vai tratar aqui. Uma empresa e a população. Tá? Então, eu tenho... Já sei que tem o quê? A simetria de poder ali, né? Porque a empresa está num patamar e a população em outro. Então, eu tenho uma simetria de poder. Bom, eu sei que a empresa ela quer, então, silenciar algumas coisas. Que estratégia ela pode usar? Eu vou ter que analisar a ideologia. Ela vai querer silenciar algumas coisas que ela não faz de forma correta. Então, silenciamento. Então, quando eu conheço muito bem já o tema da minha pesquisa, eu já consigo definir algumas pré-categorias, tá? Não vou dizer para vocês que essas categorias serão aquelas que vocês vão pegar desde o início da pesquisa e vão com elas até o fim, porque vocês vão ver que no decorrer da pesquisa, principalmente quando você começa a entrar em contato com o seu corpus textual de uma forma mais rotineira, né? Você vai encontrando outras categorias ali. E depois que você define essas categorias maiores, dentro delas vocês vão ainda ter outras categorias, no caso das categorias linguísticas, né? Então, por exemplo, para a ideologia vai trabalhar com uma questão da simulação. Então, eu simulo uma verdade e tal. Que categoria linguística eu poderia trabalhar com isso, né? Poderia ser a modalização, por exemplo. Aí você tem que depois conhecer as outras categorias, que são as categorias mais voltadas para análise linguística e fazer um cruzamento. Então, dentro da minha categoria principal, que seria ideologia, eu vou usar quais outras categorias linguísticas para ir justificando ela. Ou no silenciamento, né? Então, por exemplo, no silenciamento, posso usar muito a questão da categoria implícito. Então, eu vou ver o que está implícito no discurso e tudo mais, né? Então, a gente vai, então, a partir do momento que a gente vai construindo essa pesquisa, a gente vai conhecendo as categorias e vai identificando as que mais saltam ali dentro do texto. Muitas vezes, e muitas mesmo, eu vejo pesquisas na análise de discurso que tem, assim, pouquíssimas categorias, uma, duas, tá? Porque elas dão muito pano para manga ali, né? Para a gente trabalhar. Bem, depois a gente tem aí o cruzamento entre os níveis, né? Então, você vai relacionar o texto, a prática discursiva e a prática social, e vai começar a observar como os sentidos que estão ali, eles são disputados socialmente, né? E, por último, a gente vai trazer aí essa postura crítica e reflexiva, que é uma postura do pesquisador da análise de discurso crítica, que é essa postura questionadora, né? Vai questionar essas naturalizações, vai questionar essa hegemonia, vai questionar esse arranjo social, né? E, claro, você, como eu disse, que a análise de discurso crítico ela não é neutra e o pesquisador também não deve ser. Você vai explicitar o seu posicionamento ético e político. Vou dar um exemplo de uma pesquisa que eu acompanhei recentemente.
de uma colega que trabalha com... Ela é uma pessoa da política, e ela fez uma análise de discurso de campanhas eleitorais. Então, no prefácio, ela se posiciona dizendo que ela é uma pessoa da política, que ela é de determinado partido. Então, ela se apresenta, né, para mostrar o seu posicionamento. E isso é uma questão ética dentro da análise de discurso crítica. É você mostrar de onde você está falando, quem é você, né? Na minha pesquisa de mestrado, por exemplo, eu trabalhei com instituição educacional e por ser professora, então eu também, antes de iniciar a minha pesquisa, eu me apresento como professora e me apresento como uma pessoa daquelas que sofreram as questões de assimetria de poder que eu trato ali dentro daquela dissertação. Então, isso é bem importante. Então, você se apresenta, né, e diz por que você está estudando aquele tema, né? E se apresenta com uma verdade, né? E sem medo dessa questão de dizerem que você não está sendo neutra, até porque A imagem congelou aí, né, pessoal? Vou falar com ela aqui. Só um minuto. Ao vivo é isso aí, pessoal. Vamos organizar aqui. Parou a apresentação de novo? Parou. Tá, deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Agora apareceu aí o slide na tela, mas é bom você voltar um pouquinho na questão de não ser neutra, de não ter medo de falar que não é neutro. Ah, entendi. Bom, vou voltar aqui então. Então, quando você estiver fazendo a sua análise de discurso crítica, uma coisa muito importante para o pesquisador é que você não precisa ter medo da não neutralidade, como em outras abordagens, né? Porque a análise de discurso crítica, uma das primeiras linhas que você vai colocar lá quando você estiver trazendo a sua análise é exatamente assumir esse pressuposto de não ser neutro, né? Eu trouxe para vocês aqui um exemplo, então eu vou meio que passar aqui rapidinho para ele já, para a gente poder ver como que funciona de fato a análise de discurso, que isso é o que as pessoas mais têm dificuldade na hora de fazer análise. Por quê? Porque a teoria a gente pega o livro lá e lê, mas a gente é difícil ver aplicado ou ter alguém para perguntar assim como aplica, né? Então, ou como faz determinada análise, ou o que você tem que ver. Então, eu trouxe um exemplo aqui para a gente trabalhar. Bem, esse exemplo é um caso concreto que evidencia uma disputa simbólica em torno da reparação de danos causados por grandes corporações. Esse é um artigo meu e de uma colega que ainda está no prelo, mas a tese dela é sobre a tragédia de Brumadinho envolvendo a empresa Vale. E nessa pesquisa, nós fizemos análise de 10 relatórios de reparação da empresa Vale, que fala sobre a tragédia lá em Brumadinho, que a gente chama de desastre e crime, né? E aí a gente analisa esses 10 relatórios, então é uma corpora bem grande, porque além dos relatórios, a gente também analisa as vozes da população, então a gente também faz entrevistas com pessoas da população para exatamente investigar esse discurso e esse contradiscurso, como é que funciona, né? Então vamos lá. A gente pegou um fragmento aqui, bem pequeno, tá? Só para vocês verem o quanto rende, tá? Vocês imaginam fazer os 10 relatórios, tá? Análise dos 10 relatórios. Mas, ó, a Vale segue comprometida com o acolhimento e escuta ativa das comunidades atingidas. Bem, como eu comentei com vocês, a gente tem que fazer análise no nível textual, prática discursiva e prática social. Então, no nível aqui textual, o que nós olharíamos, né? A linguagem. Então, as palavras que nos saltam aqui: afetiva, acolhimento, né? Escutativa, né? Essas palavras nos saltam aos olhos. Então, como que a gente faria aqui numa primeira análise? A gente marcaria essas palavras, né? Porque o que a Vale está querendo dizer? Que ela segue ali, né? De modo acolhedor, escutando essa comunidade.
Então, dentro dessa questão da não neutralidade, a gente tem que assumir que a Vale também, quando ela emite esse enunciado, ela não é neutra. Pelo contrário, ela usa um discurso estratégico, né? Esse discurso, ele tenta posicionar a empresa de uma forma. Que forma é essa, né? De acolhimento, né? Uma empresa que se aproxima das vítimas, que escuta essas vítimas, né? E que se compromete eticamente. Então, é uma empresa, está passando essa ideia de uma empresa que tem um comportamento ético, né? Bem, e aí o que ela está silenciando? A gente tem que começar a olhar assim para isso. Bom, quando ela fala uma coisa, ela silencia outra. Então, quando ela diz que ela está acolhendo, escutando a comunidade, o que ela não está dizendo? Ela não está assumindo a culpa, ela não está se responsabilizando, né? Então, quando eu digo isso, né, a Vale está comprometida com o acolhimento e escuta ativa das comunidades atingidas, eu estou silenciando algumas coisas, né? Estou silenciando essa questão da culpa. Então, esse sentido, ele não é um sentido neutro, né? A empresa está tentando construir aqui uma narrativa de Congelou de novo, né, pessoal? Deixa eu avisar aqui para ela no privado que a internet dela aqui tá falhando. Congelou de novo? Voltou? Congelou, voltou. Ai, vamos lá, os problemas técnicos. E voltou, foi até que horas ali? Em que momento que eu parei? Não foi nem 2 minutinhos, foi rapidinho. Ah, foi rapidinho? Tá. Bem rápido. Então, quando eu vou para o passo 2 aqui, para análise da prática discursiva, eu vou ver quem fala, com que intenção fala. Bom, eu estou falando, então, de uma empresa, né? E essa empresa, ela foi acusada publicamente de um crime socioambiental, e ela, então, está tentando se reposicionar como um agente ético e sensível, né? Então, essa prática discursiva, ela vai envolver a produção institucional de sentido, né? E uma distribuição estratégica desses relatórios, né? Que esses relatórios lá em Brumadinho são distribuídos em hotéis, são distribuídos em locais onde não está de fato a população atingida, mas os turistas e tudo mais. Então tem muito uma relação midiática, né, nesses relatórios. E depois, se vocês quiserem pegar esses relatórios, eles são todos públicos, vocês vão ver que é tipo uma revista para fazer um rebrand assim, da reputação da própria Vale. Bem, depois então a gente vai olhar para a prática social. Bem, qual, né, o contexto que está sendo dito isso, que ela colocou ali, que a Vale segue comprometida com o acolhimento e a escuta ativa das comunidades atingidas, e qual é o efeito social desse discurso, né? Então, a gente tem ali, no nível, né, da prática social, essa empresa está inserida num contexto de violência corporativa, né, de assimetria de poder, de luta por reparação e tentativa de reabilitação da sua imagem pública. Logo, então, essa prática social, ela inclui o próprio desastre, né, que é o fato, o acontecimento, as suas consequências sociais, e vai trazer aí o papel das grandes corporações na sociedade brasileira, a relação entre as empresas e o Estado e as vítimas, né? O uso estratégico, então, dessa linguagem como um instrumento de poder, as disputas simbólicas por justiça, reconhecimento e reparação, né? Então, quando a gente está analisando essa parte da prática social, a gente tem que pensar, quem é que tem o poder de nomear, por exemplo? Ela nomeia como desastre. Nós, aqui, não sei vocês, mas nós nomeamos como crime. Mas, para a mídia, né, o que vai aparecer mais é a voz da empresa, porque ela tem esse poder, ela tem o poder de nomear a própria atitude dela, né? Então, é aí que a gente entra com a análise do discurso crítica, né? Então, a gente vai observar quem tem esse poder de nomear, de silenciar e de legitimar, né? Que ideologias são atuantes ali? Quais as visões de mundo estão sendo naturalizadas? Quais as instituições que estão envolvidas, né? O Estado, a mídia, né? Os governos,
né? Na conjuntura histórica e política, quais os eventos, crises, né, e disputas vão moldar esse momento? Que efeitos sociais o discurso produz no mundo, né? Ele reforça ou ele desafia as estruturas da dominação? Bem, e aí a gente vai ter, a partir dessa análise, a gente vai vendo o que ela silencia, né? Então, por exemplo, a gente vai ver o contradiscurso da população e vamos ver o seguinte, o que a população diz aqui, ó. Vamos para o contradiscurso. Discurso dos atingidos. Eles dizem que nos escutam, mas já chegam com tudo decidido. O que chamam de diálogo é só formalidade. Nunca perguntaram o que a gente realmente precisa. Eles querem limpar o nome deles, não consertar o que fizeram. Então, aqui é um entrevistado, né? Então, esse contradiscurso diz exatamente o contrário. Por isso que o nome é contradiscurso, né? Ele se opõe ao discurso dominante, ao discurso do poder, ao discurso de quem pode dizer na mídia. Essa pessoa entrevistada aqui, ela não pode dizer nada na mídia, né? É uma pessoa comum, que uma das pessoas atingidas e tudo mais. Então, o trabalho da análise de discurso nesse momento é de fazer essa voz aqui aparecer, é de fazer essa voz aqui, né, disputar o sentido com a empresa, né? E aí, quando a gente vê essa fala, né, quando a gente analisa essa fala, a gente observa que vários sentidos foram ocultados, né, na fala da própria empresa. E aí a gente vai ver quais esses sentidos que foram ocultados ali, né? A gente tem a questão do crime, que eu já comentei, né? A questão da responsabilidade, né? Tudo isso vai sendo ocultado quando a gente tem um discurso hegemônico que ganha esse grande poder midiático, né? E é o discurso que é ouvido, né? Bem, aí a gente tem ali, eu fiz um esqueminha, né, para ficar claro, depois também podem voltar aí para revisar, né, de como o nível textual, o nível discursivo e o nível social, ele vai se articulando nessa análise, né? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, né, que o contradiscurso desses atingidos vai revelar o quê? Uma disputa simbólica que está em jogo aqui, né? Ele vai negar os sentidos construídos pela empresa, né? A empresa não pergunta o que as pessoas precisam, ela decide sozinha, como eles dizem ali, né? Então, é um suposto acolhimento, que pode ser visto como uma estratégia de marketing, né? Não é um cuidado real. Aqui, nesse momento, ocorre essa disputa de sentido. Isso é a disputa de sentido, né? Então, o contradiscurso, ele pode mostrar, de fato, que a empresa tenta fazer um apagamento simbólico, né? E uma manipulação discursiva dos fatos. E o papel do analista do discurso não é dizer qual é o discurso verdadeiro, mas é o quê? É, de fato, contrapor esses dois discursos, né? É mostrar que existem outras formas de dizer o que está sendo dito, né? Que o que está sendo dito hegemonicamente nem sempre é a única forma de dizer, é a verdade, como se pretende mostrar, né? A partir, então, da naturalização, né? Bem, então, a gente trabalha aí com o contradiscurso, né, dos atingidos. Já falei, né, sobre em qual discurso acreditar, né? A análise de discurso não vai buscar dizer qual é o discurso verdadeiro. Ela vai, então, querer mostrar para a gente, né, como esses discursos produzem o efeito da verdade. Ela vai nos convidar a perguntar quem tem o poder de falar e quem tem, né, o poder de ser ouvido, quais vozes são amplificadas e quais são silenciadas, que interesses estão por trás da linguagem usada, que realidades são construídas e quais são apagadas por meio das palavras, né? Então, é nesse sentido aí que a gente vai usar a análise de discurso crítica, que tem um compromisso também, que é o compromisso com a mudança social, né? Então, esse é um grande compromisso também de nós pesquisadores, que é quando nós montamos as nossas pesquisas, oferecer um produto final para a sociedade, tá? A gente apontou o problema, e como resolver, tá? Claro que a gente não vai trazer uma solução milagrosa, mas pequenas soluções, elas, né, vão sendo um tijolinho que vão nos ajudando a construir uma solução maior. Então, a análise de discurso crítica, ela não se limita à descrição desses discursos, né,
mas seu objetivo, então, também é contribuir com essa mudança, é tornar visíveis esses mecanismos de dominação simbólica, de criar, né, condições para que os sujeitos historicamente silenciados possam disputar, né, tenham a possibilidade, né, de disputar esses sentidos que estruturam a sociedade, né, e isso vai, então, exigir aí bastante empenho do pesquisador, né, às vezes até um envolvimento bem profundo com a causa que ele está estudando, né, então, é por aí que eu finalizo, né, a nossa apresentação, para deixar um pouquinho de tempo para alguma pergunta, né, que o pessoal tenha. Sei que é pouco tempo, né, mas também tive que fazer um recorte bem recortado aqui para falar, acelerar um pouco, porque tem muita coisa para falar, né? Rogéria, que também já usou a ADC, sabe que 1 hora não dá para nada, né, Rogéria? Não dá para nada. Eu fui ouvindo você, fui fazendo uma retrospectiva do meu mestrado, e eu sou apaixonada por análise do discurso. Eu trabalhei com Norma Fairclough, não me arrependo. Fiz aí um link com a interseccionalidade, e eu acho que não precisa nem falar o quanto a ADC pode contribuir para os estudos em direitos humanos, né? Eu queria que você Sim. falasse um pouco sobre isso, fizesse essa conexão aí entre direitos humanos e análise do discurso, que eu tenho certeza que é uma combinação que pode contribuir muito para a mudança social que a gente precisa, principalmente hoje, que está muito... os ânimos estão muito beligerantes no planeta inteiro, como um todo, né? Olha, eu acho que eu tenho alguns mentoriados aqui, né? Eu trabalho com mentoria acadêmica também, e tem alguns de direitos humanos, e a gente está começando aí a trazer um pouco da análise de discurso crítica para os direitos humanos aí, né? O movimento que a gente está fazendo. E assim, tem muito espaço nos direitos humanos, sabe? Primeira coisa que eu já até comentei durante a fala é que os direitos humanos, né, é uma disciplina interdisciplinar, assim como a análise de discurso é. Então, você pode fazer esse recorte, né? Você pode fazer construir o seu dispositivo analítico, né? Trazendo ali a sociologia, né? Trazendo o direito, trazendo a psicologia, né? Trazendo outras humanidades aí que vão ajudar muito, né? Eu já vi até algumas pesquisas que trazem psicanálise, que é um pouco um contrassenso, mas que bem articulado também dá, né? Porque a análise de discurso crítica, diferente lá da análise de discurso francesa, que vocês viram até há alguns dias atrás, ela não trabalha com a questão do inconsciente, né? Que a análise de discurso pechetiana, ela se baseia em Lacan, então ela vai trabalhar com a questão do inconsciente. A análise de discurso crítica, não. Então, mas eu já vi algumas abordagens em que trazem essa interseccionalidade aí com a questão da psicanálise também. Então, assim, bem amarrado, dá para fazer de tudo. E, assim, eu acho que com direitos humanos não tem um casamento maior e melhor, porque, claro, para quem está trabalhando com essa questão da desigualdade, né, quem está trabalhando com essa questão da assimetria de poder e tudo mais, porque lutar pelos direitos humanos e pela mudança social, que é a premissa da análise do discurso crítico, eu acredito que deva ser também a dos direitos humanos, né? Então, sim, assim, as premissas são muito próximas, né? Eu acho que o que vocês analisam, né, os corpos textuais que vocês analisam nos direitos humanos, e até mesmo os problemas sociais que vocês analisam, eles estão muito imbricados aqui com a análise de discurso crítica. Então, essa pesquisa mesmo que eu mostrei aqui para vocês, né, esse trechinho, que é de uma pesquisa de uma grande colega, que é a Ana Vitória, né? Ana Vitória Alckmin, depois tem o nome dela ali, eu deixei uma nota com o nome do trabalho, e ela não é nem da administração. Congelou de novo, hein, pessoal? Essa internet hoje. Vamos esperar alguns minutinhos para ver se a professora volta.
Ao vivo é isso aí, gente. Temos que lidar com essas questões aí de conexão, de rede. Dessa vez está demorando voltar, gente. Caiu mesmo. Eu queria ter pedido para ela deixar o contato. Ela tem aí mentoria nesse campo de conhecimento, que é a ADC, né? Acho que é interessante ela deixar o contato dela, deixar. Vocês me ouvem? Sim, sua conexão caiu, né? Você podia deixar os contatos. Você falou sobre essa mentoria que você trabalha. Seria muito interessante, porque no programa de pós-graduação em Direitos Humanos aqui da UFG, nós temos muitos alunos que trabalham com a ADC. Né? Então, seria interessante. Vou deixar meu WhatsApp aqui, ó. 41. Legal. Podem entrar em contato quem precisar. Então, eu acho assim que nos direitos humanos, como eu estava dizendo, assim, uma abordagem maravilhosa para vocês, porque tem tudo a ver com o que vocês estudam, né? Vocês estão lutando pelos direitos das pessoas, então, geralmente também são pessoas subalternizadas, que estão lutando contra uma hegemonia, né? Com questões cristalizadas na sociedade que precisam de mudança. Então, assim, eu acho que não tem um encaminhamento melhor, assim, para ser usado quando, obviamente, esse problema de pesquisa esteja interligado com a questão discursiva, né? Então, precisa disso, obviamente, né? Então, essa questão do discurso. Mas, assim, acho maravilhoso vocês usarem. E, assim, nem tenho, assim, mais o que dizer sobre... Eu acho que é o match perfeito, assim, combina demais. Sendo uma questão que leve em consideração o discurso, não tem erro, assim, né? E, claro, essa questão da mudança social e dessa simetria de poder, né? Eu acho que é bem interessante o uso. Aqui só tem no chat, é só elogios mesmo. Eu não identifiquei perguntas, mas muito elogio. Parabéns pelo o tema. Encantada com o tema, aula perfeita. Sim, essa live é muito oportuna. Eu gostei muito. Eu peço desculpas aí pelos erros técnicos, né? Pelos problemas técnicos. Quando a gente está transmitindo ao vivo, isso sempre acontece, né? Então, assim, esse é a parte ruim. Né? Mas, assim, super indico o trabalho. Além da análise de discurso crítica, existem outras abordagens de análise de discurso. Tem a lacaniana também, quem for trabalhar com uma questão mais do inconsciente. Dentro da análise de discurso crítica, tem a análise específica para quem quer trabalhar com questões de raça, por exemplo, que tem a do Van Dijk, né? Ou Van Dijk, depende da pronúncia. Quem quer trabalhar com questões de gênero tem a Butler, né? A Butler vai trabalhar com questões de gênero. Quem quer trabalhar com linguagem midiática também tem a Vodak, que é muito interessante. Então, assim, tem vários autores e cada um deles tem um foco mais específico, né? Quem quer trabalhar com atores sociais, por exemplo, tem o Thompson, né? Que vai trabalhar, e como é que é o nome dele? O Thompson trabalha mais com ideologia. Tem um que trabalha com atores sociais, é o Van Leuven, né? Então, o Van Leuven vai trabalhar com atores sociais. Quem quer trabalhar com questões mais da mídia, tem o Kress, que vai falar mais da semiótica, que você pode usar para trabalhar com memes, com essas questões mais semióticas, filmes. Então, o Kress vai ter essa abordagem. Então, assim, são várias abordagens diferentes dentro da análise de discurso crítica que, dependendo do teu problema e do seu corpus, você pode articular essas várias abordagens e criar um dispositivo próprio. Então, você pode usar Fairclough com Vodak, Fairclough com Vodak e com Van Dijk, Kress com Fairclough. Então, você vai fazendo. E seu trabalho vai ficando único, né? Principalmente o pessoal que está no doutorado,
precisa ter, tipo, alguma coisa de inédita no seu trabalho, né? Então, essa garota que é minha amiga, que virou minha amiga, se tornou minha amiga, né, a Ana, ela, acho que dentro da área dela, deve ter sido um dos primeiros trabalhos em análise do discurso. Ela é de uma área que é nova, recente, que é ecologia humana. Então, dentro da área de ecologia humana, ela fez o doutorado dela em Portugal, na Universidade Nova de Lisboa, e aí ela usou essa abordagem, né, a análise de discurso crítica, e assim, a gente imagina, ela não está aqui hoje porque ela ganhou um prêmio com a tese dela, foi para a Bélgica, recebeu o prêmio, então tá bem feliz lá, e ela nem defendeu ainda, vai defender agora também, ela defende em Portugal, ela sai de lá, da Bélgica, e vai direto para Portugal para defender. Então, por isso que eu coloquei ali, vocês vão ver que está no Prelo, né, a referência, que ainda não saiu a tese dela. Mas a gente também acabou de mandar para um congresso que vai ter em Aracaju esse ano. Então, estamos esperando aí. Essa semana deve sair a resposta da aprovação do artigo e tal. Então, assim, vale muito a pena, tem muito campo, tem muito. Até o próprio Fairclough tem outra abordagem também, que é a transformacional, né? Que não é essa tridimensional. Que a tridimensional ela é mais. A tridimensional, vou dizer assim, quem quer, para começar, talvez seja a mais fácil, né? Porque ela é bem estruturada. Então, é texto, prática social, prática discursiva. A transformacional já é muito mais abrangente e ainda não tem assim um caminho muito fácil para você olhar assim, bater o olho e seguir. Então, para quem está começando na pesquisa, talvez seja um pouco mais difícil, vai envolver um pouco mais de esforço, né? Mas é assim. Estou querendo me aventurar com a transformacional. Vamos ver, né? É um mundo, né? Análise de discurso é um mundo, gente. Mas é maravilhoso, é um mundo, mas é maravilhoso. E assim, eu peço até desculpa por acelerar, porque não tinha como, senão eu não ia dar conta de terminar de falar. Mas agradeço demais o convite de vocês, agradeço por estar aqui. E precisando de mim, eu deixei o meu WhatsApp ali na conversa, no chat. Pode contactar. Depois também a Rogéria tem os meus contatos, tem meu e-mail e tudo mais. Se precisarem de alguma ajuda, estou por aqui. Obrigada, professora, muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada ao Capacita DH, esse projeto que eu tenho um afeto muito grande. Obrigada pelo o espaço do Pensar Direitos Humanos, o canal do Pensar Direitos Humanos. Obrigada pelo programa de pós-graduação interdisciplinar em Direitos Humanos da UFG. Muito obrigada a todos que estão aí até agora acompanhando esse debate que é tão importante. Vale muito a pena trabalhar com análise do discurso. São revelações assim fundamentais. Eu trabalho com mediação de conflitos, né? Eu faço mediação de conflitos. Aí você imagina quando você conhece a análise do discurso crítica, como é que é? Ajuda demais. Muda tudo a perspectiva da gente. Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, pessoal, muito obrigada. Nós já chegamos à nossa hora aí, falta 1 minuto para a gente encerrar a nossa live. Então, um abraço e até a próxima, que eu tenho certeza que não vai ser a última vez que a gente vai se ver aqui, com as nossas capacitações. Professora, mais uma vez, um abraço. Muito obrigada, professora Janaína Mota. Obrigada a vocês.